E não é que o futebol na Record conseguiu perder para a novela Carinha de Anjo do SBT? Para entender toda essa história e ficar ligado sobre o que de melhor acontece no universo das notícias alternativas, vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando. A primeira transmissão do site O Tempo Esportes, que adquiriu os direitos das partidas do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro, foi cancelada e migrada de graça para o YouTube. O impasse ocorreu devido a uma queda de um servidor e a alta procura pela assinatura do pacote de jogos da Raposa. Logo após o início da partida, como as pessoas não conseguiam assinar o sistema e acessar o jogo e também apresentavam instabilidade para ser visto ao vivo, a decisão então foi de abrir o sinal da partida diante da URT no YouTube. De acordo com a Máquina do Esporte, apesar do site O Tempo ter anunciado inicialmente que apenas o primeiro tempo ficaria ao vivo no YouTube, a decisão foi por manter a transmissão liberada na rede social e chegou a um pico de quase 100 mil torcedores. Os assinantes da plataforma receberam um comunicado explicando o que aconteceu, prometendo recompensar aqueles que pagaram para ver a transmissão, que acabou sendo gratuita. E a história se repete ano após ano, você já reparou? Em 2020 aconteceu exatamente a mesma coisa com o Flamengo, só que com o aplicativo MyCudio, que ficou tão queimado que preferiu mudar o nome para Eleven Sports, né? Agora, com o tempo. Quando que esses caras vão entender que mexer com streaming e com grande contingência de pessoas é coisa séria? Porque assim, não basta, sei lá, o Futeboteco gastar uma fortuna comprando os direitos de um time como o Cruzeiro. Os caras, se não tiver um site, uma infraestrutura segura para transmitir isso e no final ter que liberar o sinal de graça como aconteceu. E aí quem pagou, como que essa pessoa vai ser recompensada por isso? Não responderam ainda. Tudo isso cria uma onda, uma falta de credibilidade gigantesca, porque é o primeiro jogo, é a estreia com esse tipo de veículo alternativo. Ontem tava todo mundo revoltado, né? Inclusive também aqui em São Paulo, muita gente revoltada com o Miller na Record, que comentou o jogo do Palmeiras, etc. Me parece que assim, todo mundo queria o fim do monopólio da Globo, mas parece que tá todo mundo sentindo falta do monopólio, porque esses problemas não aconteciam. E você gastava menos, vamos combinar, e mesmo com esses erros, e mesmo com os erros conhecidos da Globo, a qualidade de produção e a entrega eram muito melhores. Então assim, o que a gente precisa ter na cabeça é que se a coisa continuar cada um por si, como foi o Mineiro, né, a nível nacional, embora assim, vamos combinar, só o Cruzeiro ele tenha se desgarrado do acordo coletivo com a Globo, a coisa ela vai ficar muito bagunçada para o consumidor final se isso for a nível nacional agora com essa lei do mandante. Resta agora o site dar um jeito a tempo aí do próximo jogo para não ter mais problemas e então parar de jogar o dinheiro no lixo que ele recebeu, porque certamente se os torcedores perceberem que o jogo está saindo de graça, o cara vai deixar de pagar. A minha dúvida, no entanto, é se depois dessa, o cruzeirense que estava pensando em comprar o pacote lá de pay-per-view não mudou de ideia. Pelo menos de repente até ver que o serviço não tá quebrado, né? Se eu fosse o cruzeirense que não comprou ainda, eu esperaria mais um pouco. A Puma apresentou a nova camisa 1 do Palmeiras para a temporada de 2022. Com a campanha Quando Surge o Palmeiras, o manto alviverde homenageia a conquista do Campeonato Paulista de 1942, ocorrida há 80 anos e ficou conhecida como Arrancada Heróica e é considerada fundamental na história da construção do clube. O uniforme contém uma estampa sublimada em degradê de diversas folhas de palmeiras na região frontal e gola branca em V, além dos punhos brancos que seguem o mesmo desenho do primeiro uniforme utilizado com o nome de Palmeiras. Após a transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Eleven Sports começou a exibir os jogos dos campeonatos estaduais. A empresa passará os torneios da primeira divisão de 10 estados do país, sendo eles Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Em parceria com a Federação Paulista de Futebol, a plataforma antigamente conhecida como MyCudio ainda transmitirá as séries A2 e A3 do Paulistão. A Globo contratou o surfista e ex-BBB 20 Lucas Chumbo para comentar as etapas do Mundial de Surf, comprado pela emissora recentemente. Além dele, a emissora também fechou com Adriano de Souza, o mineirinho que já foi campeão mundial da modalidade. Ambos vão atuar no Sport TV, no Globoplay e também na Globo Aberta, caso brasileiros disputem o título. A estreia está marcada para os próximos dias e Chumbo irá participar de ações para promover o evento nas plataformas da Globo. Sem contratações até o momento,
momento e podendo perder Michael, o Flamengo negocia com o Santos a chegada do atacante Marinho. As conversas avançaram nos últimos dias, mas de acordo com o UOL ainda está longe de um desfecho. O jogador de 31 anos tem contrato até dezembro de 2022 e pensa em deixar a Vila Belmiro para voltar aos Emirados Árabes, porém não houve oferta até aqui. O Santos quer ser recompensado financeiramente e a saída só ocorrerá se for boa para todos. Após ter uma audiência ruim no domingo com a estreia do Paulistão, a Record conseguiu piorar ainda mais seus números na segunda rodada da competição, que mais uma vez contou com uma partida do Palmeiras, dessa vez diante da Ponte Preta no Allianz Parque. Se no fim de semana os números do Ibope em São Paulo foram suficientes, ao menos, para manter a emissora do Bispo Macedo no segundo lugar, dessa vez nem isso aconteceu. A Record acabou perdendo para a novela infantil reprisada do SBT, Carinha de Anjo. De acordo com o colunista de TV Gabriel Wacker, a Record marcou 7 pontos, ficando atrás dos 8,2 do SBT e dos 22 da Globo, que no horário exibiu mais um capítulo da sua novela das 9, Um Lugar ao Sol, além do BBB 22. No Rio de Janeiro, a estreia também foi ruim, mas pelo menos suficiente para dar o segundo lugar à emissora. A vitória do Flamengo por 2-1 sobre a Portuguesa teve 2 pontos a menos que a estreia do Cariocão em 2021, quando o mesmo rubro-negro jogou diante do Nova Iguaçu. Com 12 pontos, a emissora ficou bem atrás dos 20 marcados pela Globo. Quando a Record marcou aí 7 pontos de média no domingo, a gente pensou, bom, foi ruim, vamos dar um desconto, primeira rodada, muita gente ainda não sabe que é na Record, fim de semana de feriado, ou seja, muita gente fora da cidade, né? Certamente na quarta, que quarta-feira, gente, é um horário que as pessoas estão muito mais em casa em maior número. Se você analisar, comparar a audiência de todas as televisões no domingo à tarde com a de quarta-feira, você percebe que os números são muito maiores, distribuídos para todo mundo, porque pelo simples fato de ter mais pessoas sentadas em frente à televisão, né? É o que acontece, as audiências, por exemplo, da Globo, elas sempre foram muito maiores nas quartas-feiras do que nos domingos de futebol. Mas a Record não só conseguiu a proeza de marcar números menores do que havia marcado no domingo numa quarta-feira, aí eu tô falando de casas decimais, né? Como ela conseguiu perder para a novelinha infantil do SBT Carinha de Anjo, que já passou umas trocentas vezes. Aí fica a pergunta, né? Por que você vai investir caro num campeonato, se meter a brigar por mais, como foi revelado recentemente pelos próprios diretores da Record, se você não consegue, com o atual tricampeão da América, time completinho diante de um adversário tradicional como é a Ponte Preta, ganhar de uma novela repetida do Silvio Santos que ele não tá gastando mais nada? Essa audiência, ela acendeu um sinal amarelo na Record, você não tem a menor dúvida disso. Ainda falta, claro, muitas rodadas pra gente fazer o balanço final. Falta, por exemplo, ver o desempenho do Corinthians na Record. O palmeirense fica bravo, mas o time alvinegro costuma atrair muito mais público. E falta também, claro, ver um clássico, sem contar os mata-matas finais. Mas esses números, essas primeiras 2 rodadas, estão explicando bem o porquê que a Globo pulou fora e decidiu não gastar mais os horrores que gastava com os estaduais Brasil afora. Ano passado, mesmo com o Paulistão, vamos lembrar, a Globo abdicou de vários jogos no meio de semana, passou jogos só nos finais de semana, vocês lembram? Então assim, ela só fechou com quem aceitou receber menos por conta disso. Não vou gastar dinheiro com um campeonato que não traz audiência nenhuma, e a Record tá sentindo isso na pele. Se você é novo por aqui e curtiu esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nada e, claro, nos seguir em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.